O ano era 2017 e um grupo do Google chamado Brain Team, que foi criado lá em 2011, revolucionou o mundo em uma das maiores conferências em processamento de linguagem natural no meio científico. Vários artigos foram publicados na conferência NIPS, Neural Information Processing Systems. Um desses artigos, sobre a autoria de 8 pessoas, chamou muita atenção dos pesquisadores e veio a ser uma revolução no que temos hoje em relação à inteligência artificial, mais especificamente na área de processamento de linguagem natural. Se inicia a era dos grandes modelos de linguagens. Em 2017, um artigo inovador intitulado Attention is All You Need, de autoria de Ashish Vaswani, Noah Chazir, Nick Parmar, Jacob Uskoreit, Leon Jones, Aidan Gomes, Lucas Kaiser e Ilya Polushkin, revolucionou o campo da inteligência artificial, particularmente no processamento de linguagem natural. Esse trabalho seminal produziu a arquitetura Transformer, que desde então se tornou a base para grandes modelos de linguagem de última geração, como o BERT, o GPT e o T5. Em um artigo científico, o primeiro autor, ou seja, Ashish Vaswani, é considerado o pai da inovação presente no artigo, e o último autor, Ilya Polushkin, é considerado o orientador do artigo e que tomou a decisão final acerca da validação do trabalho. Esse grupo ficou também conhecido como Transformer 8. Mas como chegamos aqui? É importante sabermos o que veio antes dos Transformers e por que a arquitetura Transformer é melhor do que o que se conhecia até então. Então vamos lá para mais um vídeo sobre história da computação, mais especificamente sobre os grandes modelos de linguagem. O início das redes neurais. A história começa nas décadas de 1940 e 1950, com o nascimento das redes neurais artificiais. Inspirados pelo cérebro humano, pesquisadores como Warren McCullough, Walter Pitts e Frank Rosenblatt desenvolveram modelos iniciais, como o Perceptron. Eles estabeleceram as bases para desenvolvimentos futuros em IA. O estudo intitulado Um cálculo lógico das ideias imanentes na atividade nervosa, de Warren McCullough e Walter Pitts, em 1943, estudou vários modelos abstratos para redes neurais, usando lógica simbólica de Rudolf Carnap e princípios matemáticos. O artigo argumentou que vários modelos abstratos de redes neurais, alguns aprendendo, alguns não aprendendo, têm o mesmo poder computacional que as máquinas de Turing. Este modelo abriu caminho para que a pesquisa se dividisse em duas abordagens. Uma abordagem se concentrou em processos biológicos, enquanto a outra se concentrou na aplicação de redes neurais à inteligência artificial. Esse trabalho levou ao trabalho em redes neurais e sua ligação com autômatos finitos. A ascensão das redes neurais recorrentes. À medida que a inteligência artificial progredia, foi crescendo a necessidade de modelos que pudessem lidar com dados sequenciais. Nas décadas de 1980 e 1990, as redes neurais recorrentes, abreviadas como RNNs, surgiram como uma ferramenta poderosa para processar dados de séries temporais e linguagem natural. As RNNs introduziram o conceito de memória, permitindo que a rede considerasse entradas anteriores ao processar informações atuais. Long Short Term Memory ou memória de longo prazo, também conhecida na literatura pela sigla LSTM. Apesar de sua promessa, as RNNs não desempenharam bem com dependências de longo prazo. Isso levou ao desenvolvimento de redes Long Short Term Memory, LSTM, por Hochreiter e Schmidhuber, em 1997. As LSTMs abordaram o problema do desaparecimento do gradiente e melhoraram significativamente a capacidade das redes neurais de capturar dependências de longo alcance em dados sequenciais. Mas falamos aqui sobre 3 tópicos importantes. 1. Dependências de longo prazo. 2. Desaparecimento do gradiente. E 3. Dependências de longo alcance. Vamos falar um pouco sobre eles. Primeiramente, as dependências de longo prazo, Long Term Dependencies. O que elas são? Dependências de longo prazo referem-se à capacidade de um modelo de lembrar informações importantes que apareceram muito antes na sequência de dados. Por exemplo, em uma frase como
O gato, que estava cansado depois de brincar o dia todo, decidiu dormir no sofá. A palavra gato está relacionada a dormir, mas há muitas palavras entre elas. Um modelo precisa ser capaz de lembrar do gato para entender quem ele é e quem é que está dormindo. Por que isso é importante? Em tarefas como tradução, geração de texto ou análise de séries temporais, entender essas relações distantes é crucial para a precisão do modelo. O desaparecimento do gradiente. O que ele é? Desaparecimento do gradiente é um problema que ocorre durante o treinamento de redes neurais, especialmente em redes profundas ou recorrentes, como as RNNs. Como que isso acontece? Durante o treinamento, o modelo ajusta seus parâmetros, usando o gradiente, uma medida de quanto cada parâmetro contribuiu para o erro. Em redes recorrentes, o gradiente é calculado ao longo do tempo, passando por várias etapas. Se o gradiente for muito pequeno, ele pode desaparecer, ficar próximo de zero, ao ser multiplicado várias vezes, o que impede que os parâmetros iniciais da rede sejam atualizados corretamente. As consequências disso é que o modelo não aprende relações de longo prazo, pois os gradientes que carregam essa informação se perdem. O treinamento, então, fica lento ou estagnado. Por exemplo, imagine tentar lembrar de algo que aconteceu no início de um filme enquanto assiste ao final. Se sua memória desaparecer no meio do caminho, você não conseguirá conectar os eventos. Dependências de longo alcance, Long Range Dependencies. O que elas são? As dependências de longo alcance são relações entre elementos distantes em uma sequência de dados. Elas são essenciais para entender contextos complexos. Por exemplo, em textos, o homem que conheci na festa ontem, que estava usando uma camisa azul, ligou para mim hoje. Aqui, homem está relacionado a ligou, mas há muitas palavras entre eles. Em séries temporais, em dados climáticos, por exemplo, a temperatura de hoje pode depender de eventos que aconteceram semanas atrás. Por exemplo, seja esse desafio. Capturar essas dependências é difícil para modelos tradicionais como RNNs, devido ao problema do desaparecimento do gradiente. Então entra na história um novo avanço científico, o chamado mecanismo de atenção. Ele foi um divisor de águas. Embora o Long Short Term Memories tenha sido uma melhoria significativa, eles ainda tinham limitações. Entra em cena o mecanismo de atenção, introduzido pela primeira vez no contexto da tradução automática neural em 2014. A atenção permitiu que os modelos focassem em diferentes partes da sequência de entrada, ao gerar cada parte da saída, muito parecido com a forma como os humanos prestam atenção a palavras ou frases específicas ao entender ou traduzir a linguagem. O que é o mecanismo de atenção? O mecanismo de atenção é uma técnica que permite a uma rede neural focar em partes específicas de uma entrada, como palavras em uma frase ou regiões em uma imagem, para tomar decisões mais informadas. Ele foi inspirado na forma como os humanos prestam atenção a certos detalhes, enquanto ignoram outros. Por que o mecanismo de atenção foi tão importante? Antes do mecanismo de atenção, redes neurais recorrentes, RNNs e LSTMs tentavam capturar dependências de longo prazo, mas muitas vezes falhavam em processar sequências muito longas ou complexas. O mecanismo de atenção resolve isso, permitindo que o modelo acesse diretamente qualquer parte da entrada, independente da distância. E como funciona o mecanismo de atenção? Vamos dividir o funcionamento em etapas simples. Primeiro passo, entrada e representação. A entrada é uma sequência de elementos, por exemplo, palavras em uma frase. Cada elemento é convertido em um vetor de representação, o chamado embedding. Passo 2, cálculo dos scores de atenção. Para cada elemento da sequência, o mecanismo de atenção calcula um score que indica o quão importante ele é para o elemento atual, que está sendo processado. Esse score é calculado usando uma função de similaridade, por exemplo, um produto escalar entre o elemento atual e todos os outros elementos da sequência. Passo 3. Aplicação dos pesos de atenção. Os scores são normalizados, usando uma função como, por exemplo, a softmax, para criar pesos de atenção que somam 1. Esses pesos determinam quanto foco o modelo deve dar a cada elemento da sequência. Passo 4. Combinação dos vetores. Os vetores de representação são combinados usando os pesos de atenção, gerando um vetor de contexto. Este vetor de contexto contém informações relevantes de toda a sequência, focando nas partes mais importantes.
Passo 5 e final, a saída. O vetor de contexto é usado para gerar a saída do modelo, por exemplo, prever a próxima palavra ou classificar a frase. E aí voltamos novamente para 2017, onde foi lançado o mais novo conceito tecnológico, os chamados Transformers, que revolucionou os grandes modelos de linguagem que conhecemos até hoje. Todos os modelos que conhecemos até hoje de linguagem utilizam a arquitetura Transformers. Até hoje, não se criou uma arquitetura melhor do que a arquitetura dos Transformers. Atenção é tudo o que você precisa. A arquitetura Transformer em 2017, de Vaswani et al., levaram o conceito de atenção a um nível totalmente novo. As principais inovações foram a Self-Attention, ou também conhecida como autoatenção. Esse mecanismo permite que o modelo pondere a importância de diferentes palavras em uma frase, em relação umas às outras, capturando relacionamentos complexos dentro dos dados. Multi-Head Attention, também conhecida como atenção multicabeça. Ao usar vários mecanismos de atenção em paralelo, o modelo pode se concentrar em diferentes aspectos da entrada simultaneamente. Positional Encoding, codificação posicional. Essa técnica inteligente permite que o modelo entenda a ordem das palavras em uma frase sem usar recorrência ou convolução. Arquitetura codificador-decodificador. O Transformer usa uma pilha de codificadores e decodificadores, cada um aproveitando a autoatenção e as redes neurais feed-forward. A arquitetura Transformer. O Transformer é uma arquitetura de rede neural baseada inteiramente em mecanismos de atenção, em vez de recorrência, como as RNNs, ou convolução, como as redes neurais convolucionais, também conhecidas como CNNs. Ele tem dois componentes principais, o codificador, sendo o codificador é uma pilha de blocos codificadores. Cada bloco codificador tem dois subcomponentes, camada multi-head self-attention, que permite que o codificador observe outras palavras na frase de entrada, enquanto codifica uma palavra específica. Rede neural feed-forward posicional. Isso apenas aplica uma rede feed-forward regular totalmente conectada a cada posição separadamente. O decodificador. O decodificador também tem blocos decodificadores empilhados, além dos dois subcomponentes encontrados no codificador. O decodificador insere uma terceira subcamada que executa a multi-head attention sobre a saída da pilha do codificador. Em resumo, o Transformer usa blocos codificadores e decodificadores, empilhados contendo camadas de alta tensão e várias cabeças de mecanismo de atenção. A autoatenção permite que ele modele dependências independentemente da distância entre os tokens. Essa arquitetura remove recorrência e convolução, enquanto alcança resultados de última geração em tarefas como tradução de mensagens. Por que os Transformers são importantes? A arquitetura do Transformer abordou várias limitações de modelos anteriores. Paralelização. Diferentemente das RNNs, os Transformers podem processar todos os tokens de entrada simultaneamente, acelerando muito o treinamento e a inferência. O mecanismo de atenção permite que os Transformers capturem relacionamentos entre as palavras distantes de forma mais eficaz do que as RNNs ou as LSTMs. Os Transformers podem ser dimensionados para tamanhos muito maiores, levando a modelos com bilhões de parâmetros, como por exemplo o GPT-3. Então isso o torna muito mais escalável. Em 2018, já conhecendo a arquitetura Transformer e utilizando a invenção do Google Brain, a OpenAI lançou um artigo intitulado Improving Language Understanding by Generative Pre-Training. A OpenAI apresenta o famoso GPT, que lá em 2022 vai ficar famoso com o lançamento oficial do ChatGPT. Mas vamos falar sobre ele daqui a pouco. Eles demonstraram então que era possível ter um ganho de desempenho em tarefas de treinamento de redes neurais com uma quantidade massiva de dados não rotulados. Ainda em 2018, o Google lançou o Google BERT, Bidirectional Encoder Representation. É um grande modelo de linguagem, assim como o GPT, mas com uma ideia diferente do da OpenAI. A principal diferença entre o GPT e o BERT é que o GPT foi projetado para geração de texto, com foco na previsão da próxima palavra em uma sequência, enquanto o BERT é mais adequado para entender o contexto, analisando o texto bidirecionalmente, o que o torna ideal para tarefas como análise de sentimentos e resposta a perguntas. Essencialmente, o GPT se destaca na criação de novos textos, enquanto o BERT se destaca na compreensão de textos existentes. A ideia do Google era adicionar o BERT ao buscador
para compreender melhor os termos de busca dos usuários e recomendar melhores respostas. O GPT Generative Pre-Training de 2018, apresentado no artigo Improved Language Understanding by Generative Pre-Training, trouxe algumas mudanças e adaptações importantes em relação à arquitetura Transformer original, proposta no paper Attention is All You Need de 2017. Vamos então falar um pouco sobre essas mudanças. No caso do GPT, foi utilizado apenas o decoder do Transformer, e não o encoder. O Transformer original utilizava a arquitetura composta de duas partes principais, o encoder e o decoder. O encoder processa a entrada, exemplo, uma frase em um idioma, e o decoder gera a saída, a tradução, por exemplo, em outro idioma. O GPT usa apenas a parte do decoder do Transformer, com algumas modificações. Isso porque o GPT é um modelo generativo, ou seja, ele é projetado para gerar texto, e não para tarefas como tradução, que exigem encoder e decoder. A máscara de atenção no Self-Attention. No Transformer original, o decoder do Transformer usava somente uma máscara de atenção causal para garantir que, ao gerar uma palavra, o modelo só tem acesso às palavras anteriores e não às futuras. O GPT também usa essa máscara de atenção causal, mas de forma mais simplificada, já que ele não precisa interagir com o encoder. Isso permite que o modelo seja treinado de forma autorregressiva, ou seja, ele gera uma palavra de cada vez com base nas palavras já geradas. O pré-treinamento generativo. O Transformer original foi proposto para tarefas de tradução automática, onde o modelo é treinado de forma supervisionada com pares de frases em 2 idiomas. Já o GPT introduziu o conceito de pré-treinamento generativo em grandes quantidades de texto não rotulado. Ele é treinado para prever a próxima palavra em uma sequência, tarefa de modelagem de linguagem. Depois do pré-treinamento, o modelo pode ser ajustado, fine-tuning, para tarefas específicas como classificação de texto ou resposta a perguntas. E esse fine-tuning para tarefas específicas é também uma diferenciação dele para o Transformer original, sendo que o Transformer original foi projetado principalmente para a tradução automática e sua arquitetura é específica para essa tarefa. O GPT melhorou isso, e sendo mais generalista. Após o pré-treinamento, ele pode ser ajustado para uma variedade de tarefas de NLP, processamento de linguagem natural como classificação de texto, resposta a perguntas, inferência em linguagem natural e geração de texto. Para isso, o GPT usa uma abordagem de fine-tuning supervisionado, onde o modelo é ajustado com um pequeno conjunto de dados rotulados para a tarefa específica. Escalabilidade e tamanho do modelo. No Transformer original, tinha um tamanho modesto em comparação com os modelos modernos. Já o GPT de 2018 era significativamente maior, com 117 milhões de parâmetros. Isso permitiu que ele capturasse padrões mais complexos e generalizasse melhor para várias tarefas. A abordagem de Transfer Learning. O Transformer original foi projetado para ser treinado do zero em tarefas específicas como tradução. O GPT introduziu uma abordagem de Transfer Learning, transferência de conhecimento em 2 etapas. Pré-treinamento, ou seja, o treinamento não supervisionado em grandes volumes de texto para aprender representações gerais da linguagem. E o Fine-Tuning, ajuste supervisionado em tarefas específicas com menos dados. Essa abordagem permitiu que o GPT alcançasse um desempenho superior em várias tarefas de NLP, mesmo com poucos dados rotulados. O GPT de 2018 foi um divisor de águas na área de NLP por vários motivos, sendo os principais a popularização do pré-treinamento generativo e a transferência de conhecimento em NLP, processamento de linguagem natural. A abordagem de pré-treinamento mais fine-tuning introduzida pelo GPT se tornou padrão para modelos de linguagem. Isso permitiu que modelos fossem reutilizados em múltiplas tarefas, economizando tempo e recursos computacionais. Isso também reduziu a necessidade de grandes conjuntos de dados rotulados para cada tarefa, um NLP mais acessível e eficiente, porque esse era um grande problema de ter que fazer grandes bases de dados rotuladas quando era no treinamento dos Transformers. Em 2019, foi criado um outro modelo de linguagem chamado RoBERTa, Robustly Optimized BERT Pre-Training Approach, que é uma versão otimizada do modelo BERT, lançado em 2019. Ele foi desenvolvido para melhorar o desempenho do BERT ao ajustar um processo de pré-treinamento e introduzir técnicas mais eficientes. Quem criou o RoBERTa? O RoBERTa foi desenvolvido por pesquisadores da Facebook AI, agora Meta AI.
em colaboração com a Universidade de Washington e a Universidade de Nova York. A equipe incluiu nomes como Win-Han Liu, Mile Out, Naman Goyal, Jing-Fei Du, Mandar Joshi, Dunk Chen, Omer Levy, Mike Lewis, Luke Zettermoyer e Vesselin Stoyanov. O Roberta manteve a arquitetura básica do BERT, baseada no Transformer, mas introduziu várias otimizações no processo de pré-treinamento. Sendo eles, o treinamento por mais tempo e com mais dados, o Roberta foi treinado em datasets maiores. Exemplo, o Common Crawl, e por mais etapas, mais épocas. Isso permitiu que o modelo aprendesse representações mais robustas da linguagem. Remoção da tarefa de previsão da próxima sentença. O BERT usava uma tarefa chamada Next Sequence Prediction, NSP, onde o modelo previa se uma sentença seguia a outra. O Roberta mostrou que essa tarefa não era essencial e a removeu, focando apenas na Masked Language Modeling, MLN. Também ele utilizou máscaras dinâmicas, que aí as palavras mascaradas mudam a cada época de treinamento, aumentando a robustez do modelo. Também tinha um batch size maior. Ele usou um tamanho de lote de palavras muito maior durante o treinamento, que melhorou a eficiência e o desempenho. Além disso, os hiperparâmetros dos modelos, do caso da Roberta, foram totalmente otimizados. A equipe ajustou cuidadosamente hiperparâmetros com taxa de aprendizado, warm-up steps e schedule de treinamento de forma bem ajustada para que esse modelo desempenhasse melhor. O Roberta superou o BERT e outros modelos da época em várias tarefas de NLP, estabelecendo novos recordes em benchmarks como o GLUE, General Language Understanding Evaluation, que é um conjunto de tarefas para avaliar a compreensão da linguagem, o SQuAD, Stanford Question Answering Dataset, tarefa de resposta a perguntas, e o RACE, Reading Comprehension from Examinations, tarefa de compreensão de leitura. O Roberta mantém a arquitetura do BERT, que é baseada no Transformer, com as seguintes características: somente encoder, usa apenas a parte do encoder do Transformer sem o decoder, bidirecional, captura o contexto tanto à esquerda quanto à direita de uma palavra, camadas de self-attention, permite que o modelo foque em diferentes partes da entrada para entender o contexto. O Roberta é amplamente utilizado em tarefas de NLP como classificação de texto, resposta a perguntas, compreensão e leitura, tradução automática e geração de texto. O Roberta foi um marco importante na evolução dos modelos de linguagem, mostrando que ajustes no processo de pré-treinamento podem levar a ganhos significativos de desempenho. Ele continua sendo amplamente utilizado e serviu de base para muitos avanços posteriores em NLP. Também em 19 foram lançados os modelos GPT-2 e XLNet. O XLNet é um modelo de linguagem baseado em Transformers, lançado em 2019, que combina as melhores características de modelos como o BERT e o GPT. Ele foi projetado para superar as limitações desses modelos, especialmente em relação à captura de dependências de longo prazo e ao uso eficiente de informações contextuais. Quem criou o XLNet? O XLNet foi desenvolvido por uma equipe de pesquisadores da Google AI e da Carnegie Mellon University. Os principais autores do artigo do XLNet, chamado XLNet Generalized Autoregressive Pre-Training for Language Understanding, são Zilian Yang, Xinhang Dai, Yiming Yang, Jaime Carbonell, Ruslan Solovyadov e Coq-Villet. As principais inovações dele foi que o XLNet introduziu várias inovações em relação a modelos anteriores, sendo elas modelagem autorregressiva generalizada. O XLNet combina vantagens dos modelos autorregressivos como o GPT e o autoencoding como o BERT. Em vez de prever palavras mascaradas como no BERT, o XLNet usa uma abordagem autorregressiva generalizada, onde todas as permutações possíveis da ordem das palavras são consideradas. Isso permite que o modelo capture dependências bidirecionais, como o BERT, e mantenha a capacidade de gerar texto, como o GPT. O XLNet usa uma técnica chamada fatorização de permutações, onde o modelo é treinado para prever uma palavra com base em todas as outras palavras da sequência, independentemente da ordem. Isso permite que o modelo acesse informações contextuais de forma mais flexível e eficiente. O XLNet incorpora a arquitetura do Transformer XL, que é projetada para lidar com sequências longas de texto. O Transformer XL usa um mecanismo de memória de longo prazo para capturar dependências distantes, o que é especialmente útil em textos longos.
O XLNet introduz um mecanismo de True Stream Self-Attention, onde dois fluxos de atenção são usados. O Content Stream, que captura informações sobre a palavra atual e o contexto, e a Query Stream, que foca apenas no contexto, sem acessar a palavra atual. Isso permite que o modelo faça previsões mais precisas, sem trapacear ao acessar uma palavra que está sendo prevista. O XLNet superou o BERT e outros modelos da época em várias tarefas de NLP, estabelecendo novos recordes em benchmarks como o GLUE, o SQuAD e o RACE. O XLNet foi um marco importante na evolução dos modelos de linguagem, mostrando que combinar as melhores características de modelos autorregressivos e autoencoding pode levar a ganhos significativos de desempenho. Ele continua sendo amplamente utilizado e serviu de base para muitos avanços posteriores em NLP. Já em 2020, foi lançado pela OpenAI o GPT-3. A partir daí já começava um burburinho na comunidade de tecnologia que algo grande viria da OpenAI para o público. Em 2022, a OpenAI lança o GPT 3.5, e nisso o que se esperava aconteceu. A OpenAI revoluciona o planeta Terra ao lançar o ChatGPT, um agente conversacional utilizando o GPT 3.5, que mudou a forma como interagimos com inteligências artificiais. Basicamente, o que mudou do GPT 3.5 para os outros GPTs foram a quantidade de parâmetros utilizados no treinamento. Mas vamos listar algumas diferenças entre eles. O GPT de 2018 tinha 117 milhões de parâmetros. Já o de 2019 já tinha um tamanho de 1 bilhão de parâmetros, 3 vezes maior do que o GPT. O GPT-3 de 2020 teve um tamanho de 175 bilhões de parâmetros, 117 vezes maior do que o GPT-2. O GPT 3.5 não teve o tamanho de parâmetros divulgado oficialmente, mas estima-se que em torno de 175 bilhões de parâmetros, semelhante ao GPT-3, sendo as suas inovações o foco em melhorias de alinhamento e segurança, reduzindo vieses e comportamentos indesejados. Introduziu ajustes finos, com feedback humano, e aí entra o RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback, para melhorar a qualidade das respostas, e otimizado para tarefas de conversação, como no ChatGPT, que é baseado no GPT 3.5. E aí teve um impacto gigantesco na comunidade, popularizando o uso de chatbots de IA para interações naturais e úteis. Ampliou também o debate sobre ética e responsabilidade no uso da IA generativa em diversos campos de trabalho. 2022 foi mesmo o ano das IAs generativas. Várias empresas começaram a correr no mercado para poder desenvolver os seus modelos e terem vantagem competitiva. Ainda em 2022, uma empresa brasileira chamada Meritaka AI criou diversos modelos LLMs focados em língua portuguesa, dentre eles o Sabiá e o Sabiazinho, conseguindo desempenho melhor do que o GPT em várias tarefas de língua portuguesa. Ainda em 2022, no chamado Ano da Guerra dos LLMs, o Google lançou o Palm e anunciou o desenvolvimento de outros novos modelos, como o Gemini e o Bard. Empresas como Meta, antigo Facebook, e o empresário Elon Musk também anunciaram que estariam desenvolvendo seus modelos de linguagem. A OpenAI continuou com outros lançamentos, como o InstructGPT, um modelo de linguagem que seguia instruções humanas. Além disso, empresas chinesas já começavam no desenvolvimento de seus modelos de linguagem. Já em 2023, diversos modelos como Llama, GPT-4, Lima, Palm 2, Bard, Gemini, Guanaco, Grok e entre outros foram lançados para o público como competidores do ChatGPT. Nenhuma empresa queria ficar para trás na chamada Guerra das IAs, mas nenhum desses modelos ainda batia o ChatGPT em desempenho computacional em termos de tempo de resposta e qualidade. A partir do ChatGPT, surgiram vários modelos de linguagem ajustados para domínios, como pesquisa científica, correção de provas, detecção de plágios, diagnóstico apoio médico e etc. Pessoas começaram a integrar os LLMs em tudo, graças a frameworks como LangChain e marketplaces de IA diversas como o Hugging Face. Mas aí nós chegamos em 2024, também conhecido como este ano, e um novo marco nos grandes modelos de linguagem aconteceu: o lançamento do DeepSeek. Esse modelo fez as ações da OpenAI despencarem devido à sua qualidade de texto gerado e velocidade. Existia então um concorrente à altura para o ChatGPT, e esse concorrente era chinês. O DeepSeek V3
é um modelo de linguagem que foi desenvolvido pela empresa chinesa DeepSeek. A DeepSeek é uma empresa focada em pesquisa e desenvolvimento de IA, com o objetivo de criar modelos de linguagem que sejam úteis, eficientes e alinhados com as necessidades dos usuários. Assim como outros modelos de linguagem, como o GPT-3 e o BERT, a criação do DeepSeek foi baseada em pesquisas técnicas avançadas de machine learning, especialmente em arquiteturas de transformers. No entanto, ao contrário de modelos como o GPT, que foram lançados com artigos acadêmicos específicos, a documentação técnica e detalhes de implementação são mantidos internamente pela empresa, mas existem pessoas tentando descobrir coisas sobre a arquitetura do DeepSeek. Quais foram as diferenças que o tornam único? Aqui estão algumas delas. Primeiro, foco em eficiência e velocidade. O DeepSeek foi projetado para ser mais eficiente em termos de uso de recursos computacionais, o que o permite responder de forma rápida e precisa, mesmo em dispositivos com menor capacidade de processamento. E esse foi um dos pontos que o fez ganhar vantagem em relação ao ChatGPT. Ele também foi treinado com dados mais diversificados e atualizados. Também a DeepSeek fala que ele é mais alinhado com as necessidades do usuário do que o ChatGPT. A empresa fala várias coisas, que ele é mais seguro e ético, que ele tem maior capacidade de personalização e adaptabilidade. Ele também trouxe o conceito de reasoning, que você pode adicionar ali, você pode acionar para suas respostas qual que é o raciocínio que o modelo está fazendo. Então teve todas essas novidades. E aí, gostou desse conteúdo histórico sobre o recente advento dos grandes modelos de linguagem? Não deixe de se inscrever e curtir os vídeos do canal. A inscrição é a principal ferramenta de apoio para nós. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.